Ah, Hoje a gente convidou o Bruno M. Silva, @gmail.com, o para fmg.br. ou @fmg.br para dar uma aula para vocês de análise de RNA-seq, tá bom? Então, vocês vão rodar um monte de programa e como vai ser uma voz diferente, um jeito diferente de dar aula, um treinamento para vocês acompanharem. Vai lá, Bruno, obrigado aí. Beleza. Então eu vou entrar pelo put. Quem não tiver pelo put, tiver pelo Ubuntu, me avisa que eu mostro direitinho como é que entra também, mas eu acho que como o Miguel já gosta de usar o put, eu acho que já passou para vocês como é que entra direitinho. Então eu tô abrindo meu put aqui. Quem for entrar pela primeira vez, a gente digita aqui o bioinfo.ufmg.br. Vou jogar aí no chat também, para ficar mais fácil, para quem quiser copiar e colar. Eu já tenho uma sessão salva, porque eu mexi tudo na minha interface aqui, para ficar mais fácil para aumentar as letrinhas, mudar a fonte. Aí é só dar open que o put vai abrir numa tela de login. Se vocês não tiverem acessado o BioFMG ainda, vai abrir uma área de certificado aqui. Aí é só digitar yes que você vai conseguir entrar. É BFMG2 que nós vamos hoje, né? Isso. Aí que vai aparecer a tela de login. Eu coloquei o login e a senha aí. A gente vai utilizar como que usuário BioFMG2. Como aí ele vai te pedir o password e a gente vai colocar o password. Lembrando que aqui, como a gente está em terminal de Linux, quando está pedindo password, ele não digita nada. Então, se você errar, apaga tudo e começa de novo. Que é para justamente porque quando você está utilizando algum servidor ou até mesmo o seu computador pessoal, ele não grava o histórico, né? Então, às vezes você está digitando login e senha no histórico do seu navegador e seu computador é invadido ou o cluster, quem estiver utilizando ali, consegue ter acesso ao histórico, né, do usuário e consegue pegar a senha de todo mundo. Então, como medida de segurança, o, o terminal ele não mostra a exceção de senha. Bom, então aqui eu não sei como é que o Miguel já passou comandos para você, mas o primeiro comando que eu vou usar muito aqui, que é para limpar o meu terminal, que é o comando clear, primeiramente aqui. Eu não sei se vocês já utilizaram, eu uso muito, que é justamente para poder trabalhar somente com a linha que eu vou digitar aqui, para ficar uma interface mais clean. Quem quiser usar atalho, quem gosta de usar atalhos no teclado, tanto no put quanto no Windows, se você der um Ctrl L, ele também vai limpar. Eu coloquei o link do tutorial que a gente vai seguir aqui no chat. Se alguém não conseguir acessar aí, pode me avisar também. Aonde está esse tutorial, Bruno? Tá no Pinguim, não é? Só vou mandar o link de novo aí, para ficar mais fácil. Você Que aí já fica prefere mais que eles fácil. leiam a sua tela mesmo? Você vai mostrando? É, eu vou mostrar a tela aqui, eu vou falando os passo a passo que a gente vai fazendo. E aqui na minha outra tela aqui eu vou deixar o terminal rodando com os comandos que eu vou dar. É só para ter certeza que todo mundo já abriu aí. Você consegue deixar um pouco maior esse seu PDF aí? Tá um pouco pequeno para mim. Oi, boa Aí tá bom. tarde. Agora, Bom, boa. boa tarde. Oi, eu não tô conseguindo entrar no put do Bio 2, não. Tá dando que o host não existe. Não sei se é só pra mim. Ah, você tá no put, não é? Isso. Você tá em qual parte do put? Na parte inicial? Quando eu tento abrir, dá que não existe. Só aparece a mensagem que o host não existe. Tá, então, calma aí. Você tá Colocando pelo colocando link. aqui no hostname, você tá colocando o quê? Bioinfo 2. Ah, não, Ah, aqui é não. bioinfo. Eu botei Ah, bioinfo.fmg.br. não, É sim. ponto .icb, desculpa, é ponto .icb. A máquina é a É, mesma, né? Quando o seu login, em vez de ser BioFMG, é BioFMG2. Na hora que ele pede assim, login, você coloca BioFMG2, mas é igual a gente entrava antes. sempre Sim, esqueço sim. esse CB Agora que eu deu certo, tava faltando o ICB. Deu, eu né? toda hora eu esqueço do Obrigada. CB também. Isso é direto. Beleza. Dá um LS aí então É. para ver como é que tá. Então aqui, ó, já tem até o cacheta, já criou a pasta. Então comando ls para listar. Então, como o Miguel falou, aqui no nosso primeiro passo, quem não tiver acesso pode falar. Mas nosso primeiro passo é justamente ver as pastas já criadas com ls, que foi o comando que eu acabei de dar.
Então, nós conseguimos ver que tem a pasta Anaconda 3, que é justamente a pasta que o ambiente Conda ele vai criar para poder colocar todos os arquivos que você instalar pelo Conda. E você tem a pasta Data, que é uma pasta que a gente vai utilizar, que vai ter todos os arquivos de entradas necessários para a gente realizar a montagem do transcriptoma utilizando o Trinity nessa aula, beleza? Então, se a gente for aqui no terminal, se a gente digitar um pwd, que é para mostrar a pasta que a gente está trabalhando, é para todo mundo estar aqui dentro do /home /bioufmg2, beleza? Bom, então nosso primeiro passo é justamente criar o local de trabalho, então todo mundo vai colocar o seu nome, então é só digitar mkdir, que é o comando para poder criar uma pasta dentro do sistema Unix, né? E em seguida você coloca o nome da sua pasta. Então aqui eu vou criar minha pasta com mkdir Bruno Silva. Aí assim que eu criar minha pasta, eu posso digitar um ls e ver todo mundo que criou a pasta junto aí. Beleza? Tá faltando alguém aí? Deixa eu ver. Tem quantas pessoas aqui? 3, 6, 7, 8, 9. Acho que foi todo mundo, né? Bom, então já vamos direto aqui para o nosso segundo passo no tutorial, em que é a pasta em que a gente vai copiar os arquivos que a gente vai utilizar para dentro do local de trabalho. Então, para isso, nós vamos utilizar, já peço desculpa pelos cachorros aí, que aqui tem alguns. Então, aqui a gente vai digitar aqui o comando cd, e você vai colocar o nome da sua pasta. Então, cd é para mudar o diretório de trabalho. A gente pode dar um cd, aqui eu vou dar o Bruno M. Silva. Uma dica que eu acho que o Miguel já deve ter falado para vocês é que quando você começa a digitar alguma coisa e Ô, você Bruno, já tem... jura que você contou todo mundo? Acho que tem Nós 9, não tem? temos 11 usuários, né? 11 pessoas conectadas, não? 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui. 10 ou 11? Eu acho que pode ser, eu acabei de chegar aqui, eu vou criar agora. Faltam um, exatamente. Faltam um, dois, Então, Tem três, quatro, 11 7, 8, 9. pessoas. Não, calma aí. Faltam duas, então. eu criei o meu agora. Agora Sou falta eu, uma já tô pessoa. criando aqui já. Sou eu, mas Tá. pode ir, Beleza, né? eu vou esperar aqui, então. Não, a gente espera. É. Cria aí. Mkdir espaço você. E aqui eu tô dando um Ctrl L, que eu vou limpar aqui meu terminal. Então, ls. Quem que tá faltando, Lulu? md. Mariana. Cadê você, Mariano? Eu acho que tá dando meu computador mesmo que tá dando errado aqui. Mas Que tá você chegou a entrar no... O login hoje mudou para BioFMG2 e a senha Agostinho Carrara. Eu já digitei a senha 1 milhão de vezes, nenhuma, toda tá dando negada. Você tá em qual usuário? Você tá no usuário BioFMG2. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. É BioFMG2, né? Olha bem bonitinho para ele, porque se você digita BioFMG, ele não vai funcionar. BioFMG2 e a senha Agostinho Carrara. É bom que isso fica gravado, né? Qualquer um que entra no YouTube depois pega. Depois a gente muda. Funcionou lá? Mariana. Aí o próximo passo vai ser copiar o material, né, Bruno? Isso. Aí é só dar um CD na pasta que criou, quem já quiser ir. Como eu estava dizendo, se você já criou sua pasta no Unix aqui no Linux, quando você aperta o Tab e sua pasta já existe, o seu arquivo já existe, que você já está digitando,
ele vai autocompletar. Isso é uma boa dica para quando você está trabalhando no servidor. Você quer saber se realmente o arquivo existe, você vai dando tab, 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 e aí se ele não completar, ele vai te dar sugestões. Tipo, por exemplo, você tem vários Cs aqui, se eu apertar tab várias vezes, ele já te dá essas opções de quais pastas eles vão existir, né? Então, beleza. tem um E a CD... Mariana, cadê você? Mariana. Quem já tiver na pasta e já quiser conferir, vamos utilizar o Então, comando todo pwd. mundo entra dentro da sua pasta. Mas a pasta é o uso de servidores, primeiro que vai entrar, ou não? Não, você Não. entrou no lugar errado, Mar. Você entrou no BioFMG. Tem que colocar o número 2 depois. É um outro usuário. Eu entrei no BioFMG2, mas Ah, e a outra pasta? Porque a minha Não. pasta... quando você dá um LS, não tem a sua pasta. Você tem que fazer. Faz assim, Mcadir Mariana. Ah, não, essa Tá é a bom? Luísa, eu acho que tá falando. É Luísa? Ah, que a Luísa chegou agora. A Luísa não tava aí, não. Então temos a Lulu e a Mariana. BioFMG2 é usuário, sem Agostinho Carrara. E quando vocês entrarem, dá um LS, tem que fazer Mcadir e fazer uma pasta para você nessa conta. Porque a gente está dando aula hoje no outro lugar. Pode ser com o mesmo nome da outra? Tem isso, pode. Beleza. Coisas básicas, Bruno, eles já sabem. Você pode Ah, ir agora pode passando, então? Não, Então... sim, só esperando aqui para ver se a Lulu. Lulu, você vai fazer a pasta aí, o Mcadir? Como é que é? Já fiz. Já fez? Já entrou na pasta com CD. Olha o Bruno, deixa eu ver aqui. CD Lulu. A Lulu tá lá. A Mariana acho que Mariana não, né? ainda não. Não pode, eu só vou acompanhar. Depois eu refaço, porque hoje o meu computador não quer funcionar de jeito nenhum. Beleza. Eu refaço bom, depois. Então, beleza. Então, aqui o nosso próximo... Então, Nosso próximo passo é garantir que a gente está na nossa pasta de trabalho. Então, digitando pwd, é possível observar aqui /home, /biofmg2, o nome da pasta que você criou. Então, vamos copiar todos os arquivos que estão na pasta data para dentro da nossa pasta. Então, com o comando cp, como a gente está copiando, como tem pastas lá dentro, então a gente tem que informar para o comando que é para copiar pasta também, não somente arquivos. Então a gente passa esse argumento, o traço R, a gente dá dois pontos, barra para indicar o caminho superior da pasta de trabalho que a gente está trabalhando. Então aqui no caso ele vai buscar diretamente no home biofmg2, porque aqui no Linux, quando a gente dá um ponto, a gente está se referindo ao diretório atual, e quando a gente está dando 2 pontos, ao diretório passado. Então a gente coloca um asterisco para ele pegar tudo e o ponto justamente para indicar o diretório que a gente está trabalhando. Então a gente vai só dar um copiar aqui. Aqui no put a gente usa o botão direito para colar e cola. Para poder garantir que está tudo copiado, tudo certinho, eu tenho sempre o hábito de digitar um ls, justamente listando tudo que tem aí na pasta. Beleza? Se alguém não conseguir, se der algum erro, pode avisar aí. Então, dentro dessa pasta aí que a gente copiou, a gente vai ter as seguintes pastas. Uma pasta contendo nossas reads, que a gente vai utilizar. Vai ter o banco de dados, do qual a gente vai fazer a anotação dos nossos transcritos, que é o SwissProt Uniprot. Nós vamos ter esse mesmo banco de dados, só que formatado para que o Diamond consiga utilizá-lo. Nós temos o programa Diamond, que é o alinhador que a gente vai usar. Nós temos o samples.txt, que é um arquivo do qual a gente descreve as amostras e as condições utilizadas pelo experimento de RNA-seq. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é quando a gente for fazer a análise de expressão diferencial. E um script que eu escrevi, que depois eu também vou explicar, que é para a gente poder pegar as nossas sequências dentro do arquivo de transcritos que a gente digitou.
Então, beleza, já partindo para o nosso terceiro passo. Eu vou rodar o Trinity agora, e como o Trinity demora, eu vou passar uns slides depois, que a gente vai ter uns 15 minutinhos aí com o Trinity rodando. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o Trinity, os programas que a gente vai utilizar. Então, aqui no nosso terceiro passo, nessa aula nós vamos utilizar dados de RNA-seq correspondente ao fungo Schizosaccharomyces pombe. Ele contém... Esquizo. Sempre é o nome dele. Schizosaccharomyces pombe. Cada read contém cerca de 76 pares de base, per end, correspondente a 2 amostras. Nós vamos fazer uma com SP-log, que é o crescimento logaritmo, na fase logaritmo de crescimento, e o SP-plat, que é a fase de platô. Todos esses dados você vão conseguir encontrar dentro de um link que eu vou deixar na apresentação, depois eu posso passar para todo mundo, que é um workshop do próprio Trinity que está disponível no GitHub. Qual aula que é essa mesmo? Oi? Qual aula dessa que está aí no Biodados? Eu vou te mandar o link de novo aí no chat do Teams aí. Eles sabem entrar lá, Bruno. Eles vão precisar abrir isso daí por causa de que você quer que eles copiem de lá, né? Uhum. Tá naquele link pinguim, como é que chama a aula? Trinity? Aula RNA-seq. A pasta Aula RNA-seq. E é o Trinity Slides? Não, o Trinity HTML, né? É, o Trinity HTML. A gente já tá lá no terceiro passo. Tá em qual pasta? Aula RNA-seq. Aula RNA-seq, lá no Pinguim, né? Aula RNA-seq. E chama Trinity HTML, né? Achei. Beleza, Aula já tá lá no Trinity terceiro HTML. passo, é só ir descendo aí. Vamos no terceiro passo, que nós vamos ter que copiar aquela instrução Esse lá, né? comandão aqui. Então aqui, ó, é justamente o comando que a gente vai utilizar para poder rodar o Trinity. Então, como o Miguel já disse, quando a gente está chamando, se a gente digitar somente Trinity fora do ambiente do Conda, ele vai dar que esse comando não existe. Mas como o Conda ele já cria um ambiente para você poder exportar suas variáveis, para você colocar criar caminhos para você executar arquivos a partir de um nome, então aqui neste caso a gente consegue digitar somente Trinity e ele já vai chamar o programa Trinity para a gente. Então, no Trinity aqui, nós temos que atentar aos seguintes detalhes. Que no traço left, nós temos que indicar o caminho de todas as reads no sentido forward, ou seja, do lado esquerdo, e no traço right, o caminho das reads no sentido reverse. E se atentar que quando vocês forem utilizarem, a separação desses arquivos é por vírgula. Quando você coloca algum espaço dentro do comando do Trinity, ele vai entender que aquilo é um outro comando, então vai dar erro. Então, quando for rodar o comando aí, vê direitinho. Quando colar no terminal, vê direitinho se está separado por vírgula, se os espaçamentos estão nos locais certos. Então, aqui nós vamos indicar que a nossa biblioteca ela é per end, a partir da tag sslibtype. Nós vamos indicar somente uma CPU, porque a gente está trabalhando com poucas reads. Quando eu estou trabalhando com cerca de 100 milhões de reads, com arquivos bem grandes, eu gosto de utilizar 20, 30 cores. Aqui nós temos que atentar ao uso de max memory, porque é o seguinte, se você não indicar essa tag para o Trinity, ele vai utilizar o que está disponível. O que precisar utilizar, ele vai utilizar. Então, como a gente vai utilizar em algum servidor, em alguma máquina que não é a nossa pessoal, nós temos que colocar uma quantidade máxima de memória para que a gente não extrapole a memória máxima daquele servidor e não ter problemas. Então, aqui a gente vai utilizar somente 1 GB, novamente, porque é um dataset bem pequeno. Então, quando eu estou utilizando também para uma amostra muito grande, 50 GB já é o suficiente para você fazer uma análise de um porte muito grande, mas sempre se atentar à memória livre da máquina, porque se você pedir muita memória, ele vai dar erro e não vai conseguir rodar. Nós temos que indicar qual que é o caminho de saída de onde vai ser anotado todos os resultados do Trinity e a gente vai colocar dentro desse Trinity de saída. Então, basicamente isso, se for aí no tutorial no HTML, é só copiar todo esse comando, ir no nosso terminal, apertar o botão direito e colar. Então, a gente tem que observar que exatamente o espaçamento entre cada traço para não poder ter problema de comando concatenado, né? Comando junto e o Trinity dá erro. Então, quando fizer isso, é só apertar Enter que ele vai rodar para a gente. Bota todo mundo para rodar aí, Bruno.
Já vamos rodar aí, ó. Já copia, já cola no terminal e já pode rodar. Todo mundo conseguiu sem erro? Porque aí vai demorar uns 15 minutos agora que eu vou contar uma historinha do Trinity. Já tem alguns no Santos, tem outros ainda no Per. Faz uma chamada e vê se todo mundo já conseguiu copiar e rodar, né? Copiar tudo, copiar o comando, e aí o seu terminal vai ficar rodando um monte de coisa lá, porque a gente não colocou no background, né? Seu terminal vai ficar rodando. Vamos fazer uma chamada aí na turma, lá de cima para baixo, quem que conseguiu lá, deixa eu ver. Tem o Bruno, Camila, tudo certo, Camila? Já tá rodando. Elizabeth rodando? Sim, também. Cacheta? Tá rodando também. Fala, Gui, rodando seu Trinity aí? O meu, eu tô tendo um problema pra copiar essa linha inteira aqui, mas em breve, assim que for. Dá 3 cliques bem no meio dela, o Guilherme. Tipo 1, 2, 3, assim. Eu tô conseguindo copiar no Windows em qualquer lugar, mas dentro do terminal não tá indo com scroll nem a pau. Então não é com scroll, se você tiver no boot é botão direito. Pô, mas não, eu tava tentando direito e tentei scroll, não tá Então rolando. tenta Ctrl Shift V. Ctrl Shift V? Não sei o que tá rolando. Eu consigo copiar no Windows só. Você dá Ctrl C, beleza. Agora no terminal você não consegue colar com o botão do meio? Qual que é o botão do meio do seu computador aí? Se for scroll, tem que apertar ele, né? Não, eu tava copiando tudo anterior, certo? Agora, quando eu copio, ele copia o espaçamento, mas não copia o comando. Tá no terminal do put ou no terminal do... Do put. Cola em algum lugar também, só para você ver se está copiado e colado direitinho. Então, isso cola. Eu consigo copiar no Windows, né? Se eu vou em outra aba e copio, ele vai, mas... Seu put tá com alguma coisa selecionada? Com o botão esquerdo? Não. Não, porque tem normalmente que dar um clique, tem que dar um clique na sua própria tela do put. Dá um clique com o botão da esquerda na tela do put, porque aí ele agora cola. Foi. Aí, ó. Isso. Dá um enter lá, beleza. Luísa, você tá fazendo aí, Luísa? Tá rodando? Tá, professor. Mariana não tá fazendo, né, Mar? Você chegou aí a fazer? Não, só tô acompanhando. O meu put nem abri, só tá uma tela preta. Nem entrar, ele entrou hoje. Mas eu vou refazer depois. Internet. Isso é internet, eu acho. Natan, como é que tá você aí, Natan? Tudo ok, tá rodando. Pedro, tá rodando? Miguel, creio que eu tô com o mesmo erro aqui de não copiar e colar. Eu tô conseguindo copiar, mas não tô conseguindo colar aqui no put. A janela do put tem que estar ativa, né? Você com o botão da esquerda, da esquerda você dá um clique nela e aí cola. Testa colar no WordPad para ver se você está realmente copiando. Eu testei aqui, testei o Ctrl Shift V também, que é do Ubuntu, né? Que eu tô com o Ubuntu rodando aqui. E botão. Você usa mouse ou touchpad aí? Mouse. Mouse é o botão da direita, né? Porque senão ele fala assim, colar, né? Tenta copiar com o mouse, botão direito, copiar, não com o teclado. Não, se o copiar dele está colando no mouse, no touchpad dele lá, no notepad dele, então está copiando, né? É só questão de colar, mas às vezes a tela, o seu notepad, o seu terminal não está selecionado, né? Não está vivo. Esse negócio de copiar e colar aí é tranquilinho. Se eu tiver que digitar é muita coisa, né? Fala. Sim. Hoje, só vou te falar que hoje, enquanto eu almoçava, ficou só na minha cabeça a musiquinha de você falando do MKD. Eu não vou esquecer, acho que nunca mais, o que é MKD. Beleza. Tem essas técnicas aí. Rafael, e você, tá rodando igual dele aqui, do Bruno? Já, Miguel. Tranquilo. Tá? Tranquilo, né?
E aí, Pedro, como é que faz para copiar e colar? Qualquer coisa a gente copia e cola para vocês, né? E para Mariana também, né, o Bruno? A gente pode criar uma pasta para Mariana e você já tem algo já rodado aí, não, né, Bruno? Não, mas eu posso passar minha pasta que eu criei aqui para dentro da deles. Na Quando hora que terminar de acabar, né? rodar. É. Cria uma para Mariana aí e a gente copia e cola tudo para ela, né? Aí ela pode seguir se ela quiser. Né, Pedro? O que a gente pode fazer é pegar o nosso Trinity rodado e jogar na sua pasta aí e você continua, tá bom? Sim, por favor, eu não tô entendendo nada. A gente faz Você vai isso, tentando porque copiar e colar esse aí lance de enquanto copiar e isso. colar vai precisar bastante nessa aula Tem aí, uns mas é comandos meio meio chatos ali básico pra aí. Mas comando bem às chatinho. vezes é trocar a pilha do seu mouse. Bruno, você vai falar alguma coisa agora, né? Vamos ver os seus slides aí, então. Vou E eu falar um fico pouquinho monitorando aqui. a galera rodando aqui. Já Beleza, tem gente no Java aqui. já tá no criando os gráficos, então já tá no finalzinho. Bom, então a gente vai utilizar a montagem utilizando o Trinity. Então nós vamos fazer a montagem com o Trinity. Depois nós vamos contar e estimar a abundância utilizando o Salmon. Nós vamos aplicar testes estatísticos utilizando o EDR. Depois nós vamos anotar utilizando o Diamond. E se der tempo aí, nós vamos pegar todos aqueles genes que são diferencialmente expressos e nós vamos observá-los no KEGG ou no Strings para a gente ver via metabólica e rede de interação. Bom, então, quando a gente tem dados de RNA-seq, nós podemos seguir praticamente por 2 pipelines. Aqui, todo o meu canto aqui do slide vai ter um link, depois eu posso mandar todos para vocês, do qual são bastante importantes porque tem várias informações a respeito da técnica mais aprofundada. Então aqui eu vou passar só um pouco mais por cima para mostrar o que está acontecendo. Aí quem tiver interesse, o GitHub do Trinity RNA-seq é muito bom, tem um material muito bom lá a respeito do programa, a respeito de técnicas que são aplicadas, beleza? Então aqui nós temos o primeiro pipeline, que ele é chamado de Tuxedo. Por quê? Primeiramente você pode usar um programa como o TopHat, que você vai pegar todas essas reads que saem do sequenciador e alinhá-las no genoma. E logo em seguida você vai fazer a anotação desses transcritos montados, também utilizando o genoma de referência, como um programa como o Cufflinks, que vai fazer essa anotação. Porém, nós vamos utilizar uma montagem chamada de novo, uma montagem ab initio, do qual nós não vamos utilizar o genoma de referência. Porque às vezes você está trabalhando com alguma espécie que não tem o genoma anotado, ou o genoma não está bem anotado, então isso vai te implicar erros na sua montagem. E você pode, então, depois alinhar os seus transcritos em um outro genoma, ou como a gente vai fazer aqui, nós vamos utilizar o Diamond para alinhar todos no SwissProt para a gente poder saber quem é aquele transcrito que a gente identificou. Então o Trinity é bastante simples, ele tem praticamente 3 programas, por isso que ele tem esse nome, do qual o primeiro é o Winchworm, do qual ele pega todas as reads e monta em contigs lineares. Logo em seguida você tem o Chrysalis, que vai formar gráfico de De Bruijn. Não sei se todo mundo já tem conhecimento de que é um gráfico de De Bruijn, mas aqui cada nó desse gráfico ele é uma sequência de nucleotídeo. Por que isso é importante? Porque depois vai vir um butterfly e ele vai percorrer esses gráficos para poder montar os genes e as suas isoformas. Como, por exemplo, se eu seguir por esse caminho aqui, eu tenho a isoforma 1. Se eu seguir por esse outro caminho aqui, eu tenho uma isoforma 2. Então, é basicamente assim que o Trinity vai te entregar o header do seu arquivo FASTA. O trilha vai ter um nome genérico com um número, depois ele vai vir qual gene que ele pertence, o gene 1, 2, 3, a numeração, e depois em seguida uma isoforma 1, 2, 3, e a gente vai ver isso mais para frente. Bom, então depois que a gente monta, nós temos que contar e estimar a abundância. Então aqui só para lembrar que quando a gente tem genes do mesmo tamanho, a contagem de reads ela pode ter uma correlação positiva também com o nível de expressão, porque aqui, se eles têm o mesmo tamanho, se você tem poucas reads daquele gene, quando comparado a uma contagem maior, você pode inferir que o nível de expressão daquele gene naquela amostra é maior quando comparado aqui em azul, por exemplo. Porém, nós vamos lidar também com genes com tamanhos diferentes. Então, quando você tem uma contagem de reads aqui no gene verde, ele é a metade do que a contagem aqui, que é a contagem do gene 2, você não pode falar que um é mais expresso que o outro. Você tem que levar em consideração o tamanho deste gene. Então, o nível de expressão deles são iguais, apesar da contagem de reads. Então, o que eu vou trazer aqui
de interessante é que os programas que a gente vai utilizar, eles vão trabalhar com quatro normativos, com 4 normalizações, que são bastante comuns. A primeira aqui é o RPM ou CPM, que é o mais simples, que é justamente a contagem de reads por milhão de reads mapeadas. É uma forma bastante simples. Você pega o número de reads que foram mapeadas daqueles genes, multiplica por 1 milhão e divide pelo total de número de reads que foram mapeadas. Normalmente se convenciona utilizar RPM para single end e CPM para pair end, justamente porque como você tem o forward e o reverse, você tem que contar aquele segmento somente uma vez e não duplicá-lo, porque ali você vai ter 2 reads mapeando naquela região. Então, um método para você identificar o seu experimento. O segundo é o RPKM, que além das reads por milhão, é por quilobase também. Então, você aqui já começa a normalizar pelo tamanho do gene. É uma forma bastante simples, para você ter o número de reads mapeadas, multiplicado por um fator de normalização, nesse caso é 10^3, multiplicado por 1 milhão, dividido pelo número total de reads que foram mapeadas, vezes o tamanho daquele gene em pares de base. Então, você tem o RPKM e o FPKM. Então, similar ao RPM e ao CPM, RPKM indicando reads por quilobase, então single end, e o F de fragments, então já indica que seu experimento ele é pair end. Depois, você tem o TPM, que ele já começa a normalizar os seus dados a partir do tamanho da biblioteca. Você sequenciou 25 milhões de reads, 50 milhões de reads. Então, é muito comum utilizar o TPM para você utilizar esses dados, para você começar a comparar as suas amostras. Então, o TPM ele pode ser calculado pelo RPKM ou FPKM vezes 10^6 por milhão, dividido pela somatória daquele RPKM ou FPKM. Porém, quando nós vamos analisar um dado de expressão, nós temos que lembrar que não é um experimento independente. Então, um gene que é muito expresso, exacerbadamente expresso, ele vai diminuir a contagem de TPMs daqueles que são menos expressos ou médios expressos. Então, uma forma de você diminuir como esses genes afetam a sua contagem, o seu valor de normalização e te permitir que você consiga comparar entre diferentes amostras, diferentes espécies, você pode utilizar uma normalização chamada de TMM, do qual ele é baseado nos valores de M, que é justamente esse valor aqui. É uma forma bastante grande, mas é um método que você pode utilizar para poder normalizar os seus dados e fazer uma comparação melhor, né? Não é muito comum você encontrar por aí TMM não, né? Mas o Trinity usa, algumas pessoas usam. Sei lá, você pega uma amostra de sangue, tem hemoglobina, a hemoglobina é tão expressa que as proteínas ribossomais virtualmente ficam menos expressas, né? Porque a hemoglobina chupou todo o sequenciamento da sua amostra, né? Então, esse TRIMED aí, porque ele joga fora as amostras mais expressas, né? As amostras que são muito diferentes, né? Não é muito comum a gente ver isso, não, mas o Trinity usa isso para comparar uma amostra com a outra, para eliminar o efeito de você ter um gene muito expresso que afete a expressão de todos os demais, né? A maioria das vezes você vai usar hoje o TMM, né? Eu acho que na verdade nem vai usar TPM, né? Vai usar sem normalizar FPKM mesmo. Eu já vi gente utilizando de tudo, né? Agora se tá certo ou não. Não, eu digo, hoje você vai usar. Hoje a gente vai utilizar TMM. A gente vai trabalhar com TMM e TPM. A gente vai trabalhar mais em cima dos dois. Vão ser os que a gente vai utilizar. Então, beleza. Então, depois que a gente contou e estimou as abundâncias, nós vamos aplicar agora métodos estatísticos. Isso é muito importante, porque ele vai conseguir te dizer se aquela variação de contagem ela é uma variação significante ou não, dada a sua entrada de dados. Então, para isso, nós vamos utilizar o EDA, do qual ele se baseia na premissa que as variações técnicas na contagem de reads de um experimento de RNA-seq, dada a sua feature, dado o seu transcrito, dado o seu gene, ela é modelada a partir da distribuição de Poisson ou uma distribuição binomial negativa, mas para ficar mais claro, mais fácil da explicação, ela é feita por uma distribuição de Poisson. Então aqui tem um artigo do package do EDR, são cálculos bastante extensos, então aqui de uma forma mais resumida, quando você modela os seus dados
numa distribuição de Poisson, você tem 2 termos na fórmula. Você faz com que a sua probabilidade ela se baseie em 2 termos, e esses 2 termos é oriundo de apenas uma ocorrência. Aqui nesse caso você tem, por exemplo, a probabilidade de que ocorra tal ocorrência dado uma média lambda. E esse lambda é justamente o valor médio esperado de uma ocorrência se ela for repetida infinitas vezes. Então, neste caso aqui, nós vamos correlacionar a ocorrência com o nosso número de reads. Então, é bastante importante isso, porque o EDA vai pegar todos os seus dados de reads, que foi contado e mapeado pelo Salmon, e vai trabalhar estatisticamente esses dados. Então, aqui, ele vai te entregar 2 gráficos bastante comuns para essas análises de estatísticas genômicas, no qual o primeiro é o Volcano Plot, que é justamente um gráfico que ele vai fazer o fold change pela significância. Nesse caso aqui, nós vamos considerar a significância como FDR, que é a taxa de descobrimento dos false discovery rate, do qual ele vem lá da estatística, que ele é os falsos positivos dividido pelos falsos positivos mais os verdadeiros positivos. Porém, como o EDA não sabe, não tem como dizer, ele é um método não supervisionado, você não consegue falar para ele, esse daqui é realmente um verdadeiro positivo, esse é um falso positivo. Ele utiliza um método de normalização chamado de Benjamin-Rauschenberg, que ele utiliza o dado de p-valor e do fold change para poder calcular esses valores de FDR. Então, nesse gráfico aqui, nós vemos do Vulcano, no eixo Y, nós temos o log 10 do FDR, normalmente aqui é menos log de FDR, e no eixo X, o log 2 de fold change. Então, aqui já são gráficos entre amostras, porque você está comparando um gene numa amostra com esse mesmo gene numa outra amostra. Então, aqui em vermelho, por exemplo, nós podemos definir que só vai pintar de vermelho aqueles genes que possuem um FDA menor que 0,05, que é o que a gente vai fazer na prática. Então, todos aqueles genes... Esses daí têm algum significado, então, pelo teste estatístico, né? No eixo vertical é a significância estatística, né? E no eixo horizontal é quantas vezes ele aumentou ou diminuiu, né? Isso, então aqui nós temos o interessante que está no log 2. Então, por exemplo, se o fold change é 1, nós temos que aquele gene teve a sua expressão ou repressão dobrada uma vez, foi duplicada uma vez. Quando o fold change vale 2, essa duplicação ocorreu 2 vezes. Então, ele está 4 vezes mais expresso ou menos expresso. Então, é bastante direto aqui no eixo X. O segundo gráfico... Não sei se vocês estão acostumados, mas quando você divide 2 por 1, dá 2, né? Então, você está comparando 2 amostras, né? Numa amostra, a expressão deu 1 TPM, na outra deu 2 TPM. Quando você divide 2 por 1, dá 2. E quando você divide 1 por 2, dá meio. São 2 números que são distantes de zero vetorialmente por uma quantidade diferente, né? Agora, se você tira o log 2 desse número 2, vai dar 1. E se você tirar o log na base 2 de meio, dá menos 1. Então, vetorialmente, eles se afastam de zero de uma maneira simétrica, né? Quando dobra, dá 1. Quando cai pela metade, dá menos 1, entendeu? Então, todos os números que você tem para o lado direito é o número de dobramentos, né? Dobra uma vez, uma vez, né? Dobrou. 2 vezes quadruplicou, 3 vezes octuplicou, e assim vai indo, né? Então, a gente tira o log para os dados ficarem melhor empacotados, né? Então, 5 vezes ali, quanto que é 5 vezes? 2, 4, 8, 16, 32 vezes, né? Aumentou 32 vezes. Aí o fold change dá 5. E se ele diminuir, né? Porque quando você olha a outra amostra, né? Que está menor, né? Uma aumentou 32 vezes, a outra diminuiu 32 vezes, está no menos 5, entendeu? Então, o que aconteceu nas comparações aí é que ou a amostra diminuiu 32 vezes ou ela aumentou 32 vezes, né? Mas beleza, era só para explicar por que a gente tira log na base 2, né? Mas esses plots são bem normais para quem faz transcriptômica, né? E o outro é famoso também, esse plot aí, né, Bruno? O gráfico de MA, que é um gráfico de abundância
pelo Fold Change. Então, novamente, o Fold Change está aparecendo aqui, só que dessa vez ele vai aparecer no eixo Y aqui, ou você pode considerar no eixo X, se você não transpor a tabela. Então, aqui, mas nesse caso, nosso eixo Y é o log 2 do Fold Change, e no eixo X é o log 2 do nível médio de expressão. Esse nível médio de expressão ele também é calculado a partir da contagem de reads. Então, você pode utilizar o nível médio de expressão, o TPM, ou você pode utilizar o TMM, você pode utilizar o FPKM, vai depender do pacote que você está utilizando ou do pipeline que você vai aplicar no seu dado, né? Bom, então depois que a gente descobriu todos aqueles genes que estão em vermelhinho, que são significantes, que estão diferencialmente expressos, nós precisamos agora saber quem são eles. Então, como a gente não tem um genoma, nós vamos utilizar o Diamond. Eu não sei se vocês viram o seminário que eles tiveram aula de Blast, né? Ah, não sei tiveram? se eles viram o seminário do Diamond, mas eles fizeram Blast outro dia. O Diamond é um Blast muito acelerado. Porque o Diamond, só que o Diamond ele é somente para proteína ou o DNA traduzido. Então ele só faz o Blast X e o Blast P. E ele foi desenhado dessa forma porque ele tem uma alta performance em um banco de dados muito grandes. Então ele é cerca de 100 até 10 mil vezes mais rápido que o Blast. Isso se deve porque o Diamond ele trabalha num sistema de bibliotecas bastante sofisticado para fazer o alinhamento. Ele utiliza cache de processador, ele consegue utilizar melhor a comunicação da memória e o processador. Então, quando você está trabalhando com um dataset muito grande de proteínas, o Diamond ele vem se saindo muito melhor no quesito de performance, né? Em questão de performance, muito melhor que o Blast. Então, antes eu fazia um Blast, como exemplo próprio, um Blast meu com... Minha base de dados tinha 2 milhões de sequências, eu blastava, por exemplo, 100 mil transcritos. Eu demorava 2, 3 dias para poder fazer um blast desse. Com o Diamond eu faço isso em 20 minutos, entendeu? Então uma discrepância muito grande da performance do blast quando comparado com o Diamond. E os resultados são praticamente os mesmos, assim. Só quando você vai naqueles QI velho, é bem mais próximo de 0,01 lá, que não tem uma significância tão boa ali, ele começa a pecar muito, mas quando você está trabalhando com um valor bem baixo de I velho, você consegue ter os resultados praticamente igual aos do Blast. Ainda não tem uma interface gráfica, então é somente por linha de comando que você consegue usar o Diamond. O Blast tem a facilidade de você ir no site, colocar um arquivo lá e ele te dá o resultado. Mas aqui, como a gente vai estar trabalhando de servidor, nós vamos utilizar o Diamond aqui para a gente fazer as nossas análises. Então era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida... Eu tentei passar por cima, porque a gente aqui já conseguiu terminar de montar os meus transcritos. Eu não sei se de todo mundo. Eu acho que o Pedro deve ter conseguido rodar, né, Pedro? Porque tem um rodando aqui um pouquinho mais atrasado. Só tá faltando um aqui. Então, todo mundo deve ter conseguido, né? É o Pedro mesmo? Eu fui na raça aqui e fui digitando no teclado aqui no teclado. Tá em quantos por cento aí? Tá em 72%. Tá. Se você quiser cancelar, eu posso te passar minha pasta pra gente continuar aqui. Eu já te passo a pasta. Copia sua pasta para... Cadê a Mariana? Tá por aí, Mariana? A gente pode copiar uma pasta para você. Copia uma pasta para Mariana, Bruno. Beleza, ô Pedro, cancela. Só que tem que criar... A Mariana precisa criar a pasta dela aqui. Ô Pedro, cancela o seu... Queria você, Bruno. Bruno, tá todo mundo como BioFMG2. Por isso que é a vantagem de dar aula assim... Vai aparecer uma pasta para você, Mariana. Mariana, você tá conectada aí como BioFMG2, Agostinho Carrara? Não, na verdade eu não consegui nem conectar, porque só aparece para mim que o put está inativo. Aí não aparece nem a opção para eu colocar o login e a senha. Aí eu acho, quando a gente tenta conectar várias vezes seguidas, o servidor bloqueia o meu... Eu não sei o que está acontecendo. Só aparece que ele está inativo. Naquela conta antiga você conseguia, não, né? Hoje é a primeira vez que está dando esse erro, nunca deu. Tanto que antes de entrar na aula, eu estava refazendo a última aula antiga, ano passado. Sei. Mas aí quando eu fui tentar logar, eu saí e fui tentar logar de novo, já não estava dando. Só aparece essa tela para mim que está inativo. E nem aparece a opção para eu colocar usuário e senha, não. Opa! Ah, saquei. Eu acho que o outro acabou também, não foi, Pedro? Ele cancelou. Copiei, Pedro, você tá com a pasta e olha se apareceu para você aí no LS aí, para nós. Acha a sua pasta aí
Pedro. Entra dentro dela. Beleza, todo mundo aí com... Fechou, tá aqui. Achou, Pedro, a pasta? O que a gente tem que achar aqui que ficou pronto, Bruno? Trilho de saída? Isso, agora nós vamos no quarto passo, que é justamente a gente vai entrar nessa pasta que a gente criou. Então a gente digita aqui um CD trim de saída, então como já tem somente uma pasta com esse nome, na hora que a gente já começa a escrever trim, você já consegue apertar um tab e essa pasta já vai aparecer para vocês. Então é importante que vocês estejam nessa pasta. Então aqui para certificar que vocês estão na mesma pasta, digitam pwd. Este comando vai te mostrar que você está dentro do home, UFMG2, o seu nome, o nome da sua pasta, trim de saída. Então é para todo mundo estar dentro da trim de saída. Isso. E tem uma porrada de arquivos gerados aqui. Se a gente der um ls aqui, nós conseguimos ver todos os arquivos do Winchworm que ele utilizou para fazer, o Chrysalis, nós conseguimos ver os resultados do Jellyfish, que é outro programa que o Trinity usa também. Então é uma pasta que, se você estiver trabalhando no servidor, você vai remover tudo e vai trabalhar somente com o trinity.fasta, entendeu? Que é justamente o arquivo que a gente vai ver agora. O Miguel já deve ter falado para vocês do comando less. Se a gente utilizar o comando tudo, less, Bruno, vai fundo aí. Então já tem T o maiúsculo, né? Tem o less. Trinity.fasta. Isso, nós vamos abrir o trinity.fasta. Quem não é muito fã do less, como eu não gosto muito de usar o less. Um outro comando que eu gosto muito de utilizar e quem quiser conhecer também, quem não conhece, é o head, que ele vai printar as primeiras 10, 20 linhas do seu arquivo. Então você consegue abrir o seu arquivo tanto no head, utilizando o caminho, então que ele printou as 10 primeiras linhas para mim. Mas como a gente quer ver mais a fundo o nosso arquivo, nós vamos utilizar o less dentro do trinity.fasta, né? Então aqui, todo mundo aberto com trinity.fasta. Quem não conseguir abrir aí, só falar. Porque como ele é um arquivo .fasta, é bastante importante identificar que ele tem um header, que é identificado por esse sinal de maior. Logo em seguida vem aquele nome aquele nome randômico que ele gera, que é o trinity _dn0 _c0. Esse C aqui, ele está relacionado a complementos, então uma espécie de artefato que o trinity usa para poder fazer os cálculos. E aqui logo em seguida você tem um G1 e 2. Como é um dataset pequeno, um dataset de levedura, a gente vai ter poucas isoformas. Se não me engano, acho que a gente só tem 2 isoformas aqui. Vocês não precisam fazer o que eu vou fazer agora, mas é só para eu saber se tem 2 isoformas no... o DN2 já tem GN1 e GN2, né? A gente só tem 2 isoformas. A gente só tem 2 transcritos que só tem 2 isoformas cada um. Eu vou falar um pouquinho do grep mais para frente, quando a gente for trabalhar com grep. Mas Eles aqui... já fizeram o grep. Já fez também? Então... Tudo, sabem então, tudo. Aqui a Só gente não sabe rodar Trinity ainda. Agora, o que vale mesmo aqui, Bruno, é esse DN aqui, porque eu estou vendo DN0, DN1, DN2. Isso, é o Só DN, que DN2 ele tem 2 genes para DN2. Por que tem 2 genes? Boa pergunta. Que era para ter um complemento diferente. Porque normalmente quando isso acontece... Na verdade, eu acho que o nome, ele não é único. Eu acho que o que é único é o G1. Porque o Trinity, às vezes, ele bagunça um pouco os headers dos nomes dele. Assim. Às vezes aparece o complemento aqui de C1. Aqui, ó, já tem até um C1 aqui, mas ele não tem um C0, por exemplo. Ele pula do DN4 para o DN7. Então, é meio que... O que é importante é que se o gene é diferente, quer dizer que aquele gene ele é único. É o mais importante, assim, desse header. Se essa string toda for distinta, é uma montagem diferente, né? Isso. Bom, então, com visto como é que é o resultado, agora nós vamos para o quinto passo, do qual a gente vai utilizar um script rapidinho aqui, que é para poder analisar como é que foi feita essa montagem. Então, se a gente for lá nos comandos, a gente vai usar um script do próprio Trinity, que é o trinitystat.pl. Então, perceba que a gente não está dando o caminho desse arquivo. Se a gente não está passando... Em que pasta que você está agora, Bruno? Trinity. A gente vai trabalhar tudo dentro do Trinity saída. Tá, esse script tá global, então. Já está global. Isso que eu ia falar, que a gente não está passando um caminho completo. Então, quer dizer que ele já está como uma variável de ambiente. Então, aqui, quando a gente só copia,
e colo aqui. Por isso que é importante a gente estar dentro da pasta Trinity de saída, porque a gente não está passando o caminho do arquivo, está passando somente o nome. Se a gente quisesse abrir um arquivo de outra pasta, tem que dar o caminho de outra pasta. Então, quando nós rodamos, ele vai printar algumas informações no terminal, do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui. Config. Isso, total de Trinity genes. Então, aqui tem bastante informação que quem quiser ver depois com mais calma, vocês conseguem ver aqui a respeito do que esse reporte ele vai te gerar. Mas esse número de genes foi das duas... é porque... Eita, aqui meu terminal. Você montou tudo junto, né, Bruno? Isso, montando tudo junto. Então, no caso montou a fase log junto com a fase... Isso que eu esqueci de falar. Como a gente vai fazer uma análise de expressão diferencial, o Trinity você tem que montar tudo num arquivo só, para depois ele conseguir ir mapeando as reads de cada condição nesse arquivo Trinity.fasta. Por isso que é importante você montar tudo dentro de um arquivo só. Se você quiser... Às vezes metade do RNA estava numa condição, o outro pedacinho estava na outra. Ele primeiro monta tudo, e depois ele vai estimar quantos reads vieram de um lado e do outro. Exatamente. Né? E aqui ele separa baseado em todos os transcritos, né? Todos os isoformas, e aqui somente pela maior isoforma do maior gene. Então, questão de tempo agora, nós vamos para o 6º passo. É que a gente vai quantificar e contar a abundância de cada transcrito e gene que foram montados utilizando o Salmon para cada condição com os comandos aqui embaixo. Então, primeiro nós vamos garantir que nós estamos dentro da nossa pasta de trabalho que a gente criou. Então, quem estiver dentro do Trinity saída, quem está perdido dá um pwd. Então, a gente dá um cd espaço ponto para a gente poder voltar um diretório. Então, se a gente está um pwd novamente aqui, depois de um cd ponto, nós temos que estar dentro da nossa pasta de trabalho. É bastante importante isso, porque todos os comandos que vão vir aqui da frente, eles vão considerar que você está no seu ambiente de trabalho. Beleza? Dá um ls para eles aí. Então, se a gente dá um ls, tem que estar nessa pasta, né, em todos esses arquivos que a gente já copiou antigamente com a pasta Trinity de saída que a gente acabou de criar. Então, só vou limpar meu terminal. Então, aqui é bastante simples, por isso que agora a gente vai ter que copiar de novo um comando muito grande. Então, aqui vê que a gente agora vai utilizar um script do Trinity também, porém nós temos que passar esse script, o caminho inteiro desse script aqui, que é justamente isso que eu estou marcando aqui, porque ele não é uma variável de ambiente, ou algumas variáveis dentro desse script, ele precisa com que esse script seja referenciado dessa forma. Então, são pequenas coisinhas que tem que ir testando para quando você está trabalhando em algum servidor ou alguma máquina que você não conhece, que não foi você quem fez o ambiente de programação, ir testando para saber se esses arquivos rodam somente chamando o nome ou se eles rodam chamando o caminho inteiro. Então, é aconselhável que se use o caminho inteiro para não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então, e o que eles vão produzir aí, Bruno? O que vai ter de saída? Aqui agora a gente vai usar o Salmon para calcular separado. Então, nós vamos quantificar as reads de cada situação que a gente fez. A gente vai fazer tanto o PSP-Log quanto o PSP-Plat. Então, por isso que é importante a gente ter montado todos os transcritos num arquivo só. Porque a gente vai passar aqui pela tag transcripts, daqui a pouco eu falo direitinho, o nosso Trinity.fasta. Então, por isso tem que detalhar os detalhes, ó, que é o script que a gente está usando. A gente também tem que falar para o script que ele é um arquivo... a gente tem que passar qual que é o formato do arquivo. Nosso formato do arquivo, o formato está compactado FASTQGZ. Então, a gente passa as reads left, as reads right, e depois aqui, ó, no traço transcripts, é justamente o caminho do transcript que a gente acabou de montar. Então, eles estão dentro da Trinity saída, chamado de Trinity.fasta. Depois a gente vai indicar para o script qual que é o método que ele vai utilizar, qual que é o método estimativa, qual é o software. A gente vai utilizar o Salmon. Esse Trinity Mode aqui é para ele gerar um mapa de quais isoformas pertencem a quais genes. Depois a gente vai fazer o Prep Reference, que é para poder agilizar o nosso processo, porque ele vai criar vários índices para poder fazer esse cálculo, o cálculo ficar mais ágil. E a gente vai calcular dentro da pasta Salmon saída, beleza? Então, são dois comandos, para digitar os dois separados. Vai
copiar o primeiro, no modo que eu estou fazendo aqui. A gente copia, vai no nosso terminal e cola o Pedro comando. não está conseguindo ainda, Pedro, copiar e colar? Tá conseguindo copiar? Porque esse daqui é chato, esse aqui é grande. Ainda não estou conseguindo, tentando aqui. Mas o Pedro não tem muito truque, não. Se você consegue copiar, colar, só dá botão da direita no terminal. Só que você tem que selecionar o terminal. Tem que selecionar o terminal antes. Dá um clique com o botão da esquerda no terminal e dá um colar. Você está no Linux ou não? Você está no Windows? Eu estou no Ubuntu. Ah, no Ubuntu. Acho que o Ubuntu... Tenta o Ctrl+Shift+V aí. Sim, Ctrl+Shift+V também. Não? Eita. Você tá no Ubuntu e você tá com... Caraca. Estranho, era pra dar. Não existe não. Acho que o problema é qual console que você tá usando, então. Às vezes é isso mesmo. Então aqui eu tô rodando meu segundo comando. Depois que rodou o primeiro, tem que esperar o terminal te permitir, ó. Ele repetiu o comando, quer dizer que ele acabou. Então aqui ele repetiu o comando para mim, quer dizer que eu já consegui fazer os dois comandos aqui. Então, dando um ls dentro da nossa pasta, a gente vai ver que foi criada uma pasta chamada Salmon Saída. Salmon Saída. É para entrar nela agora? Isso. Agora, no nosso 7º passo, a gente vai entrar dentro dessa pasta Salmon Saída. Então, a gente vai dar um cd. A gente já só começa a digitar sal, que ele já entendeu que tem uma pasta Salmon Saída, senão digita Salmon Saída. E a gente dá um enter dentro da pasta, dá um enter para a gente poder entrar. Depois, para verificar se a gente está dentro da pasta, nós vamos digitar um pwd. Aí a gente consegue ver que ls logo aí, Bruno. Em seguida, nós vamos um ls. Então, nós temos as duas pastas que a gente criou, com as duas condições. Então, aqui, primeiramente, nós vamos ver somente um, que é de exemplo, para saber, depois que a gente tiver curiosidade de ver outros. Então, a gente agora vai dentro do splog. Então, a gente dá um cd sp_log. Assim que a gente entrar, a gente dá um ls e a gente vai ver que tem vários arquivos aqui dentro. Beleza? Falando um pouquinho sobre o output, aqui nós temos dois arquivos bastante importantes, que é o quant.sf e o quant.sf.genes. Aqui é justamente o quant.sf, é justamente a quantificação de abundância dos transcritos, e o .genes é a nível de genes. Então, se o Salmon ele vai separar em 5 colunas: o nome, o tamanho efetivo, o TPM e o número de reads que ele encontrou desse transcrito que você estiver trabalhando. Então, se a gente quiser ver, por exemplo, o quant.s.genes, nós damos um espaço quant.sf.genes, e aí a gente consegue ver exatamente todas as colunas que ele criou aqui no nosso terminal: o name, o length, o effective length, o TPM e o número de reads. Quer dizer, se um gene tiver 2 transcritos, né, isoforma 1, isoforma 2, não sei o quê, esse arquivo ele está mais sumarizado, né? Gene 1, tal, né? Quer dizer, não sei se vocês perceberam, mas você montou com o Trinity e agora com o Salmon você voltou lá naquelas reads iniciais e alinhou elas contra a sua montagem, né? Para poder contar qual montado do Trinity está mais expresso, menos expresso, tal, né? E aí tem o TPM lá, tal, número de reads, bababá. Isso aí já é uma informação legal, só que nós vamos jogar agora numa estatística, né? Isso, agora a gente vai comparar, porque o Salmon até então ele só calculou para cada um. Então agora a gente ainda vai utilizar o Salmon para poder comparar entre os dois, para ele poder gerar os valores, aqueles valores de FPKM, TPM, TMM. Então o Salmon vai quantificar isso para a gente também. Então aqui no nosso 8º passo, nós vamos garantir que a gente tem que estar na nossa pasta de trabalho. Então se todo mundo tiver aqui no splog, nós damos um cd espaço barra, que é para a gente voltar 2 diretórios. Então quando a gente volta aqui dando um ls, a gente tem que estar de volta na nossa pasta de trabalho, porque aqui agora nós vamos rodar o comando que vai
comparar as amostras agora, os que a gente quantificou, que a gente vai comparar. E nesse caso aqui, então, como detalhes desse comando, a gente vai passar a mesma coisa, qual que é o método que a gente está utilizando. A gente utilizou o Salmon, então a gente tem que passar para esse script qual método que foi calculado essa conta, qual foi o método que a gente utilizou para fazer a contagem. Depois a gente coloca um output prefixo para justamente indicar onde que ele vai gerar esses arquivos. Depois você lembra daquele mapa de transcritos e genes que a gente criou no passo atrás. Ele vai utilizar isso daqui para saber qual isoforma pertence a qual gene, para ele justamente quantificar nível de gene. E depois a gente vai colocar uma tag para justamente nomear de acordo com a condição, de acordo com o nome da pasta, ele vai nomear aquela condição de acordo com o nome da pasta. Então, para a gente poder nos guiar depois mais para frente, para saber qual coluna é qual. Uhum. Beleza? Ô, então, Bruno, a minha técnica de dar 3 cliques não está dando, porque está faltando um espacinho. É verdade. Aqui tem que copiar com o cuidado. mouse. Isso aí tem que copiar com o mouse. Ô, Bruno. Quem tá... Achou? Eu consegui copiar, na verdade, colar com Shift Insert. Nossa Senhora. Vai dar certo aqui. Beleza. Eu ia dar a ideia de colar primeiro no terminal e do terminal copiar e colar para o put, talvez, ou pro, sei lá, eu acho que é questão de terminal. Você abre terminal com Ctrl Alt T nesse seu Ubuntu aí? É o console mesmo? Sim, então, olhei aqui no... Estranhíssimo, porque colar no console a gente usa lá na aula, né? Não sei que... Mas às vezes é o tipo de terminal que você está usando para tentar instalar o console. Mas deu certo, tudo ótimo. Beleza. Então é só rodar. Ele vai rodar vários pacotes do R aqui no terminal, se vocês forem subindo aqui e vendo o que está acontecendo. Então ele vai gerar... Ele vai escrever aonde? Ele vai escrever na pasta que a gente, no Salmon saída, que a gente deu no output. No Salmon saída mesmo. Então, olha que importante, ele vai ter alguns arquivos que a gente vai utilizar aqui. Aqueles arquivos que vão terminar em .counts, .matrix, são as estimativas... Onde você está? Você entrou no Salmon saída aí? Ainda não, mas quem quiser ir acompanhando dentro da pasta Salmon saída, a gente pode dar um CD, Salmon saída, e dar um ls aí que vai estar os arquivos que eu vou falar aqui agora. Porradas de arquivos aqui. Então a gente tem o .counts.matrix, no qual é onde ele tem a estimativa da contagem dos fragmentos de RNA-seq mapeados. Depois a gente tem o TPM not cross, que é uma matriz contendo os valores de expressão TPM que não estão normalizados por amostra. E a gente tem o TMM XPR Matrix, que é uma matriz contendo os valores de expressão TMM normalizado entre as amostras. Então aqui são vários arquivos, então depois se vocês quiserem ver com calma, então a gente pode ver um aqui que é o mais comum, que é muito utilizado, é o salmon.gene.counts.matrix. Então aqui eu vou dar um comando rapidinho, que é o head, aí a gente vai o salmon.gene.counts.matrix, digitando isso, a gente vai ter esse seguinte output, que é justamente a primeira coluna, que é o nome. Logo em seguida, a gente vai ter dois valores. Então, como a gente utilizou aquela tag do -- name sample by D, ele coloca aqui qual coluna que é qual. Beleza? Todo mundo... Aí dá para ver mais ou menos que tem um cara lá, o DN101, que está dando 1944 contra 1800 contra 186, né? Isso. Então, esse cara aí vai dar diferencialmente expresso se passar pelo teste estatístico depois, né? Justamente. Mas pelo menos a gente já está com as expressões, diferentes, né? Vocês já estão vendo aí se aumentou, diminuiu, o cara que é muito expresso, pouco expresso. Tem um cara que mudou de 10 para 44, né? Um de 10 para 84, não é isso? Por isso que é bem interessante quando você for desenhar um experimento de RNA-seq, é ter bastante replicatas, porque você consegue saber se essa variação de 40 para 30 é só uma variação comum ou se ela é uma variação realmente significativa, assim.
Mas enfim, então agora nós vamos voltar para a pasta de trabalho, todo mundo com cd espaço ponto, digitando pwd e um ls, que nós temos que estar na nossa pasta de trabalho. Só subir uma pasta, né? Isso, é só subir uma, que a gente está dentro do salmo saída. E agora que a gente vai fazer é justamente aplicar o EDR para fazer essa análise estatística para a gente. Então aqui... Que passo que é esse daí, Bruno? O passo número 9. A gente já está lá no comando do passo 9. Eu estou dando uma agilizada aqui, que é por causa do tempo. Eu achei que eu já tinha feito o passo 9. Aí o passo 9 aqui, copia. Se você não é o Pedro, você vai conseguir. E a gente vai rodar pacote. Beleza? Agora ele criou uma pasta nova, EDR saída, é isso? Agora nesse comando LS aí, galera. Tem um LS, mas aqui, falando rapidinho do comando, a gente tem o -- matrix, que é qual arquivos que a gente vai utilizar de contagem. Então, aqui, foi justamente o arquivo que a gente viu, é o salmon.gin.count.matrix. Qual método que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo? Nós vamos utilizar o EDR. E aí entra aquele samples file que eu falei lá no início que a gente tem, que é para justamente descrever quais são os replicados e as condições do nosso experimento. Eu vou abrir ele aqui rapidinho com o head nesse arquivo rapidinho, só para mostrar para vocês. Qual? A gente vai entrar numa pasta aí? Não, a gente na pasta de trabalho, quem quiser acompanhar o samples.txt, só digitar head, espaço, samples. Só para ver como é que é, né? Porque aqui, é o que a gente está dizendo, ele é um arquivo tabulado. Então, na primeira coluna, a gente tem que passar qual é o nome da amostra e depois a replicata, o nome da replicata. Então, se a gente tivesse mais de um cálculo da log phase, aqui seria embaixo log phase, tab, sp, log 2. Então, você tem a primeira coluna, amostra, segunda coluna, replicata. É aqui que ele vai conseguir separar. Justamente, se você for no seu terminal, ele tem justamente esse output aqui, que é justamente o contraste dos nomes das variáveis, que é o nome das amostras, e depois ele coloca dentro de cada, aqui nesse var1 aqui, dentro de cada amostra ele coloca as replicatas que você colocou ali em seguida. Então é bastante importante, esse arquivo ele é essencial para você fazer uma análise. Errou nesse arquivo? Esse arquivo aí é ridículo, esse arquivo, né? Mas quem manda fazer ele é o EDR. Não, esse é a gente que tem que fazer. Eu sei, mas ele é necessário para o EDR rodar. O EDR precisa de um arquivo chamado sample.txt, né? Entendi. Então, agora nós vamos verificar quais são os resultados, quais foram esses resultados que o EDR trouxe para a gente aqui. Então, vamos todo mundo dar aqui no 10º passo, a gente dá um cd EDR saída, se a gente estiver aqui no nosso diretório de trabalho. Calma, dá um ls e aí a gente tem que entrar no EDR saída, você vai ver que criou uma nova pasta, a EDR saída, e a gente dá um cd. Tá cheio de coisa lá, vulcano, tem uns caras muito legal aí. Vou estender aqui, não vai dar. Agora que é aquele truque lá que a gente fez hoje cedo, para eles poderem ver. Então, o que agora que a gente comparou, já gerou os gráficos, então o EDR já entregou de mão beijada para a gente esses arquivos. Então, aqui, toda vez que você for utilizar aqui pelo Trinity, ele vai gerar esses arquivos com uma lógica. Então, aqui ele tem um prefixo, que é justamente o nome do seu arquivo. Então, ele vai pegar o nome do seu arquivo, vai colocar aqui como prefixo. Depois, ele vai dar o nome da sua amostra A, que é log phase. Então, justamente, ele precisa daquele arquivo samples.txt para buscar qual que é o nome da amostra. Aí, ele coloca sample A versus sample B. E depois, qual método que você utilizou. A gente utilizou o EDR. Então, a gente consegue ver que, justamente, ele tem um ponto .edr na frente. Depois, ele tem um arquivo terminado em .de.results, que é justamente aquele arquivo, um arquivo muito importante para a gente, que é onde ele tem o fold change e a significância estatística, que é o nosso FDR, e a gente tem o nosso gráfico de vulcano, que ele plotou aqui rapidinho para a gente. Então, como a gente vai visualizar esses gráficos no navegador, a gente vai ter que copiar esse arquivo de vulcano com o nome menor para o nosso diretório de trabalho. Então, calma, eles conseguem ver, né? Esse negócio de copiar é só para ficar bonitinho mesmo, só para ficar né? bonitinho. Mas... vamos copiar, porque copiar fica chato de achar.
É só dar o comando. Então aqui a gente está copiando Onde é que está o esse arquivo copiar aí? PDF. Tá o passo número 11, não, passo número número 11. 10, né? 11, lá embaixo. Ele É o só 10, é o está 10. copiando. O ponto PDF. Aqui a gente está copiando todo aquele arquivo que é o ponto PDF para a pasta de trás. Para a gente chamar ele de... Aí a gente está renomeando ele de MA. Ah, você tá trocando ele para vulcano.pdf. Esse passo aqui é meio inútil, né? Mas pelo menos ele troca o nome, né? Isso, Vamos fazer aí, porque já troca o acessou nome. esse site aqui antes? Ué, acessei hoje. Com o pessoal. Com eles acessaram um parecidinho, mas é Não, engraçado. Foi o mesmo? Ah, então. Cara, já... pior que não é o mesmo, hein? É? Deixa eu ver como é que dentro do tá aqui. Oli tá a Oli. pasta Não, do é no servidor, que não, a é gente que vai o Miguel utilizar usa com a gente. só que a gente Mas vai acho que é utilizar BioFMG2, não é? a gente vai utilizar a pasta look. Aqui, ó. Não, Bruno, acho que é o FMG2, não é? Ah, eu entrei aqui certinho, ó. Foi nesse link aqui, dentro do look. Que eu já vou até mandar o link direto pro pessoal, que aí ele já cai direto na pasta que eu tô aqui. Que eu tô aqui dentro da pasta aqui. Importante aí, todo mundo tá nela. Verdade. Tem usuário e senha, Bruno, para eles, né? Eu vou passar no chat aí também, tá no tutorial, mas vou deixar aqui no chat. Agostinho Carrá. É só entrar no look, então, que a gente vê a galera de hoje. Ah, sim, é porque eu apaguei o BioFMG que a gente tinha dado aula, então é o mesmo lugar de sempre. Só que vocês tinham entrado no Oli, viu, Camila? Hoje vocês vão entrar no look, que é mais chique. Sim, foi o que eu disse. Os dados das nossas aulas normalmente estão no Oli, mas esse aqui está no look. Mas é o mesmo. Isso, é verdade. Não, mesma entrada, exatamente, mesma entrada. E aí a gente está dentro de qual pasta, né? É de saída, né? Isso, agora a gente vai entrar no nosso diretório, como a gente copiou o arquivo, vai aparecer lá um MA_vulcano.pdf aí dentro da pasta, quando a gente selecionar o nosso nome. Aí é só clicar aí que a mágica vai acontecer. Só que saiu um vulcano feio pra cacete, hein? Isso é porque tem poucos genes, né? Entendeu? Então os vermelhos é porque não tem significância nenhuma não, né? O vermelho é que tem significância que o valor é menor que 0,05. É que é de padrão. De padrão é de A, considera isso. Ah, tá. É que o vulcanoplot está mais embaixo, né? O MA-plot vem primeiro e o vulcanoplot está ali. Então a gente pode olhar os vermelhos. Teve um monte de gene que foi muito reprimido, né? Quer dizer, muito reprimido depende de qual cara que estava no numerador e qual cara que estava no denominador, né? Ele comparou o log com... Como é que é? Quem que era lá nas samples, Bruno? A gente está no log e o plat. Fase logaritma e a fase do platô. É log dividido por plat? Isso, é a comparação entre as duas amostras. Mas agora, é plat por log ou log por plat? Por causa de que... Log por plat. É log versus plat. Log dividido por plat? Isso. Então, se o gene tiver mais expresso na plat, ele vai ficar negativo aqui, né? Tem um monte de cara que foi induzido no platô. Olha que loucura. Né? Foi muito expressa no platô, que é os caras vermelhos do lado esquerdo. Você está mostrando aí? Tô mostrando aqui na minha tela. Esse é o minha plot, é o outro aí, esse aí, vulcano. Vulcano, percebendo aqui, ó, que é o menos log de FDA. Tá? Uhum. Agora, no site que você está criando para eles usarem, se eles estiverem interessados, dá para clicar no pontinho do vulcano, dá para clicar, né? Se você quiser utilizar um FDA mais restritivo, de 0,01, por exemplo, você pode alterar. Aqui é só um padrão para...
Tá, o então EDR assim... tem um gráfico meio feinho, cheio de esquisito. Então, basicamente, você vai utilizar os caras que estão com FDR, vai filtrar pelo FDR e pelo Fold Change, né? Uhum. Beleza. Então, Então, basicamente meninos, era vocês isso, já essa conseguiram... parte. Isso. Então, nós conseguimos, então... Agora a gente quer saber quais são esses pontinhos vermelhos, né? Igual você falou. Aqui tem como clicar e ver quais são esses pontinhos vermelhos, porque a gente vê aqui, tem uns nomes esquisitos aqui. Então, agora a gente precisa saber aqui no nosso 11º passo, a gente vai contar e depois a gente vai saber quais são e depois a gente vai anotar. Então, a gente está bem no finalzinho aqui. 11º passo, vai rolar aqui, então, um processamento aqui, né? Isso, Em que então, pasta que a gente tem que estar, Bruno, para fazer então esse aqui agora SED nós aí, vamos ter que estar 11º? no EDR saída. Então, se ninguém Dentro do saiu da EDR pasta... saída? Então aqui a gente dá um... Dá um PWD vocês aí também. Entra Eu também estou no EDR saída, beleza. Beleza? Então, a gente vai usar um editor de texto do Unix que é chamado sed. Não sei se vocês já utilizaram. E é um comando bem fácil de usar, porque é ele quem a gente vai conseguir editar arquivos de texto muito longos, fazer modificações. Então, um comando bastante útil quando você está trabalhando no servidor e você não tem acesso a uma interface gráfica e você precisa trocar uma palavra, utiliza o set para trocar a palavra. Quer deletar linhas? Utiliza o set para deletar linhas. Então, é exatamente isso que esse primeiro comando aqui vai fazer. Então, a gente está pegando lá aquele arquivo de drresults, aquele arquivo, e a gente vai tirar o header dele, que é justamente aqui, ó, da linha 1. A linha 1, delete. Então, é isso que esse comando do set está fazendo. Quando a gente está trabalhando em Unix, quando a gente coloca um pipe, um sinal de pipe, ele está concatenando comandos. Então, ele vai rodar o primeiro comando, depois ele vai fazer o segundo comando, depois ele vai fazer o terceiro comando. Tudo com o output da saída do pipe de trás. Então, tudo que a gente fez com esse comando, o próximo comando vai trabalhar. E assim por diante. Então, depois que a gente eliminou o header, a gente vai utilizar uma linguagem de programação chamada ALL, que é uma linguagem que você pode escrever pequenos códigos dentro do terminal, que você consegue fazer coisas rápidas. Então, aqui a gente vai fazer uma coisa muito rápida. Como a gente sabe que a coluna 7 é a coluna do FDR, então a gente vai dar um if. Se na coluna 7 o valor ele for menor ou igual a 0.05, a gente vai mandar ele printar isso na tela. Então, é isso que o comando ALL está fazendo aqui. Então, essa é a sintaxe dele. Para logo em seguida, a gente utilizar um segundo comando, que é o word count -L. Então, a gente vai contar. Se a gente desse só um WC, ele vai contar cada palavra que tem nessa saída. Quando a gente usa tag -L, ele vai contar cada linha. Então, como a gente vai printar linha por linha, qual gene está com FDA com a coluna 7 menor que 0,05, a gente vai saber quantos genes estão diferencialmente expressos nessa nossa análise. Então, a gente copia que são os caras vermelhinhos, né? Que são os caras vermelhinhos. Não importando se o fold change dele for positivo ou negativo, né? Isso. Aí a gente aperta um botão direito aqui, aperta Enter, colou, e aqui ele printou numa terminal 90. Alguns vão dar 91, 92... porque a montagem é uma montagem ab initio, não vai ser uma montagem tão determinística, mas acho que vai todo mundo dar 90, porque é um dataset bem pequeno, bem... Quer dizer, moral da história, eles não sabiam fazer RNA-seq, já sabem que tem 90 genes que estatisticamente vale a pena olhar, né? Isso. Beleza. E aí, quem tiver curiosidade de saber quantos estão aqui com menor que 0.1, vamos ser mais restritivo, a gente consegue mudar esse 0.5 para 0.1. Aí a gente dá Enter, ó, a gente tem 65 que estão... 65 genes que têm um FDA menor que 0,01. E aí você pode ir brincando com os seus dados e vendo o quanto que você quer permitir, quando não quer permitir. Então aqui é uma hora que quem quiser depois ir fazendo isso e brincando, beleza, dá para fazer, beleza? Então agora, honestamente, o RNA-seq já acabou, né? Nós temos 90 genes, 90 transcritos que estão diferencialmente expressos. Só que eu não sei se vocês repararam, esses transcritos não têm nome de proteína nem de nada, né? A gente não sabe quem eles são, a gente só sabe que são 90 neguinhos que o Trinity montou, que quando o Salmon alinhou os reads contra esses transcritos, estatística do EDR disse que eles ficaram diferentes, beleza? Então, nós temos 90 neguinhos com os nomes muito esquisitos, só que agora a gente pode descobrir quem são eles, né, Bruno? Sim, agora eu preparei um scriptzinho para a gente separar quais os nomes desses genes,
quais as sequências para a gente poder usar o daemon aqui na nossa etapa final. Então vamos garantir que está todo mundo no nossa parte de trabalho. Então aqui, corriqueiramente, estamos aqui dentro do PWD no Edge a saída. A gente dá um cd espaço ponto, dá um ls, voltamos para o nosso diretório de trabalho. Então aqui eu preparei um scriptzinho .sh. Então uma coisa interessante quando você está trabalhando no servidor é que você pode, além de concatenar utilizando pipe, eu posso concatenar comandos em um arquivo, por exemplo. Aqui eu chamei ele de filtrar.sh, mas isso é uma explicação que fica mais para frente, questão de usar bash, usar sh, usar tcsh, fica mais complexo. Script de shell, né? É um script de shell. Comandos então, Linux, né? Você consegue... É um monte de comandos Linux que, em vez de digitar, ele botou dentro do filtrar.sh. Exatamente. Se você quiser fazer essa aula inteira com um comando, você copia todos os comandos, coloca em ordem no arquivo e roda esse arquivo. Então ele vai fazer aquilo. Então aqui, um comando que eu uso muito também é o comando cat, do qual a gente vai buscar tudo que está dentro daquele arquivo. Então eu vou limpar meu terminal antes de buscar esse arquivo. E esse arquivo tem alguns comandos bastante interessantes aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado para quando você for trabalhar com esse arquivo trinity.fasta, ele está tabulado e ele tem várias quebras de linhas. Então, se você for buscar alguma sequência utilizando comandos básicos de Linux, igual a gente vai fazer aqui, você vai pegar a sequência quebrada. Então, eu peguei um scriptzinho aqui bem didático para poder pegar o arquivo trinity.fasta e tirar a quebra de linha e depois entregar para a gente os headers com os nomes e entregar para a gente o header com a sequência para a gente poder utilizar no daemon. Então aqui, rapidamente, o primeiro comando é o mesmo que a gente fez, só que eu tirei aquela parte do word count e estou colocando o sinal de maior para gravar todo o output dentro de um arquivo chamado thejeans.txt. Então aqui eu peguei todos os nomes, porque aqui eu não mandei printar ela inteira, eu mandei printar somente a primeira coluna. Então eu criei um arquivo com todos os nomes, depois eu busquei o arquivo do FASTA e utilizei um comando chamado tr. O tr você utiliza para poder fazer substituição ou deleção de alguma coisa dentro de algum arquivo. Então ele é bastante permissível esse comando. Aqui eu utilizei o tracinho D, que eu vou deletar todas as quebras de linha desse arquivo e salvando no arquivo temporário. Depois eu estou utilizando o sed aqui para poder, toda vez que ele encontrar um sinal de maior, que é justamente o sinal no meu header, ele adicionar uma quebra de linha. Então agora eu estou preparando o meu arquivo de novo. Quem tiver curiosidade para saber como é que esses comandos estão funcionando, pode rodar cada um separado, analisando cada arquivo. Mas aí depois que eu conseguir separar o meu header, agora resta eu separar cada nucleotídeo inicial para poder ter o header, a próxima linha, a sequência inteira, um header, próxima linha, uma sequência inteira. E depois aqui nós vamos utilizar o grep para justamente pegar todas essas sequências. Então o comando é interessante para você ver se tem quebra de linha no arquivo. Vocês não precisam fazer isso, eu vou mostrar aqui para curiosidade, que quando a gente utiliza o comando grep, nós conseguimos utilizar duas tags bastante importantes, que é o tracinho M, que é o número de metros que o grep vai dar, a gente coloca 1, e o tracinho A maiúsculo, que é para ele pintar o que ele achou e a linha de baixo. Então, coloco a linha de baixo 1, se eu quiser pintar 12 linhas, eu coloco 2. Então, se a gente for ver o nosso arquivo trinity.fast que a gente criou, era para ele aparecer... Demora um pouco só. Ah, não, é que eu tô dando grep em nada, né? Perdão. Eu não falei que ele vai dar grep. A gente vai dar grep cat antes, no header, né? A gente vai dar o grep no header, que é justamente o maior. Então, olha o que aconteceu aqui. Ele printou o header e logo em seguida uma linha. Só que ele não terminou a sequência. Então, é um modo de você verificar que esse arquivo está com várias quebras de linha aqui, ó, se eu for mudando o valor de A. Então, isso é bastante perigoso para quando você está trabalhando num pipeline que depende de sequências fastas, então isso tem... Agora, só para exemplificar, se eles estivessem trabalhando num laboratório com você, todos os outros programas, baixou, botou lá, rodou. Só que esse script você que fez, né? Uhum. Aí, com a script que faz um monte de parangolé, aí você vai lá, dá o script para eles e aí eles rodam. E aí o que esse script vai fazer? Ele vai pegar a saída do Trinity saída.fasta
e vai pegar só os nomes ou já vai misturar com alguma coisa? Só vai pegar os nomes mesmo dos carinha? Ele vai Pra pegar que o serve nome esse e a cara aí? sequência. Ele vai pegar um arquivo, vai separar um arquivo que vai pegar só os nomes e os arquivos. Então aqui para a gente rodar o filtrar.sh, a gente digita sh de shell filtrar.sh. Assim que a gente der enter, ele vai rodar. Então quando você rodar o sh filtrar.sh, dá um ls, você vai ver que ele criou os dois arquivos que eu falei, o deedines.fasta e o deedines.txt, beleza? Então quem quiser ver quais são esses arquivos, um comando head rapidinho no deedines.fasta, a gente consegue ver aqui que agora sim ele está com o header e a sequência completa embaixo, e no deedines.txt, se a gente der um head nele, nós vamos ver que nós temos o nome de todos os nossos transcritos. Beleza? Quem tiver... Normalmente essas aulas de RNA-seq acabam por aí, né? Mas como o Bruno vai fazer um Diamond, ele preparou um multifasta, que é para ele poder fazer uma pesquisa de alinhamento com proteínas, né? Para ele poder saber esse transcrito codifica qual proteína, não é isso? Porque justamente você pode usar aquele transcript.fasta inteiro no Diamond, não tem problema. Mas aqui, como a gente está numa aula, a gente quer fazer algo mais rápido, para verificar somente aquilo que a gente quer ver, aí a gente filtra. Então, quando você estiver trabalhando no servidor, é bom saber esses comandos, o cat, o sed, o grep, porque eles vão auxiliar muito no manejo de arquivos, para você não ter que ficar fazendo isso na mão, né? Mas esse FASTA aí agora só tem o FASTA dos 90 genes que são diferenciais, entendeu? Aquele Trinity.FASTA tinha todos, né? Esse daí ele só tem os diferenciais, beleza. Então a gente agora vai saber que proteínas que esses caras codificam. Isso, aí a gente vai lá para o nosso último passo, o 13º passo. Então vamos garantir que na nossa pasta tem que ter o deedines.fasta. Se alguém não conseguir rodar ou filtrar, pode falar aí, porque é ele quem que a gente vai utilizar para poder fazer o Diamond, beleza? Então aqui o comando do Diamond, a gente copia. Quem quiser rodar, pode rodar, vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Então aqui a gente passa qual tipo de blast que a gente vai fazer. A gente está fazendo um blast X, que a gente está utilizando um arquivo de nucleotídeos. No traço D, nós vamos identificar o caminho do banco de dados, ou seja, aquele banco de dados que a gente formatou com o Diamond, que eu já deixei pronto. No traço Q, nós temos que mostrar qual arquivo que a gente vai utilizar de carry, né, qual arquivo que a gente vai utilizar para buscar. Então a gente vai dar o nosso arquivo que a gente criou, o genes.fasta. O traço V para ele jogar a coisinha na tela. O traço E para a gente poder definir qual que é o value de corte que a gente vai utilizar. O traço max target sex para poder anotar somente o best hit de cada transcrito. Depois a gente vai identificar qual que é o formato de saída. Aqui a gente vai utilizar o formato 6, que é o formato igualzinho que o Blast te retorna, de forma padrão, é o default do Blast. O traço O é o nome do arquivo, e o traço B4 é somente para ele poder otimizar o processo e rodar com a memória suficiente. Então aqui a gente copia o comando e já joga aqui. E aí a gente vai ver que o Diamond vai rodar bonitinho pra gente aqui. Beleza. Já rodou. Será que tem alguém querendo rodar aí? Eu não sei. Como é que tá a galera aí? Camila rodou aí, Camila? Já rodei, sim. Tem 2 pessoas rodando Diamond ainda aqui, Bruno. Aí, vai dando um les aí, Bruno, na saída. Tem mais uma pessoa rodando. Acabou aqui. Não sei se mais alguém quer rodar o Diamond. Acho que não. O meu aqui, ele tá quebrando. Ele tá quebrando. Ixi, não vou conseguir. A gente teve uma aula de Blast, colocou no MySQL, então eles estão acostumados com essas colunas exatamente aí, né? Então a primeira coluna é o seu transcrito e a segunda coluna, galera, é o identificador UniProt da proteína. Né? Aqui tá melhor de ver. Você tem que dar um Ctrl- que você consegue mostrar tudo, mas beleza. Então, galera, a gente identificou as proteínas agora, né? Então, assim, você já sabe quais são as proteínas lá, né?
No tutorial, quem for lá, tem cada coluna explicando cada uma. Uhum. O que a gente costuma fazer com essas proteínas para terminar? A gente põe no Que Steam dá ou tempo, não? né? A gente vai. Vamos colocar no KEGG lá, aqui no tutorial tá pra gente colocar no KEGG. Vamos lá, vamos pegar a coluna 2, né? Como é Isso, que então pega a aqui, coluna 2? como a gente pega a coluna 2, como eu já falei do comando walk, aqui nesse caso a gente só vai mandar ele printar a coluna 2, mas a gente pode fazer isso com diversos outros comandos que Cut-F2 deve o dar cut também. -F2 também dá, então você pode utilizar o comando que quiser. Eu gosto de utilizar o walk aqui, que ele é mais simples, a Aqui o linguagem é mais. AWK. Então, quando a Como é gente que fizer é? isso, é o Como é AW. que é a instrução? Você escreveu aí, pessoal? É só tem que dar essa aspa simples, sem condição nenhuma, abre a chave e mande imprimir o $2, né? Aí tá o comando no 15º passo lá, quem quiser copiar, cola. E aí a gente vai ter todas as nossas 90 proteínas aí identificadas. Beleza? Quem tiver no put, quando a gente seleciona tudo, ele já copia automaticamente para de transferência. Quem tiver no terminal tipo Pedro, Ctrl Shift C, ele também copia, beleza? Então a gente vai selecionar Como tudo é que é? Você fez um cat aí para? Não, aqui eu só dei o walk print, que é o comando que tá lá no tutorial. Eu dei um walk, Aí você deu tem o que nome printar os dois. do arquivo, né? Aí você coloca o nome do arquivo, que é o blastx.altfmt6. Aí a gente vai E copiar aí, tudo que tá no terminal. aí dá Exatamente do para jeito que eu copiar, fiz. todo mundo lá. É. Não é tão grande, dá para copiar, beleza. Para copiar é só iluminar, né? Uhum. E aqui quem tiver no put, só eliminar. Quem tiver no terminal de Ubuntu, Ctrl Shift C. Beleza. Então, e aí nós vamos na internet agora, no Isso, agora vai Uniprot, todo para mundo poder. abrir o browser. Aí a gente vai usar o uniprot.org, eu acho que todo mundo já deve ter acessado. A gente coloca o uniprot.org. Esperar Vai todo no mundo abrir aí. uniprot.org, beleza. Vamos lá, espero a galera abrir no uniprot.org, que é lá que a gente vai. E aí, o que nós vamos pegar no Aí aqui, ó, no uniprot.org aqui? header tem um retrieve/id mapping. ID Mapping. Esse ID Mapping é uma contribuição da onde meu amigo trabalha, que é o do Uniprot americano. O Uniprot americano é que fabrica o ID Mapping. Ele consegue transformar um identificador no outro, no outro, no outro. Então, nós estamos com identificadores do Uniprot, a gente vai conseguir ir para o KEGG, não é isso? Isso. Aí a gente vai colar nesse provide aqui? Isso, é só colar aqui certinho, que vai ficar aqui dentro dessa caixa, no provide identifiers. E aqui embaixo, no from, no to aqui, ó, aqui a gente vai selecionar o KEGG? o KEGG, deixa eu só procurar aqui. Aqui, ó, dentro de Genome, tem uma aba chamada Genome, aí tem o KEGG lá. E a gente seleciona o KEGG. Eu vou colocar aqui para rodar numa nova janela para já ir carregando enquanto... Submeteu aí. É. Então, esses aí são os caras. A gente pegou os transcritos diferencialmente escritos, alinhou com as proteínas com o Diamond, e aí foi no Uniprot, e aí é uma consulta, né? Essa proteína está em qual via do KEGG, né? Essa daqui está em qual via do KEGG, né? Aí a gente está com uma tabela que relaciona a proteína já ao KEGG. Então, basicamente, nós chegamos uma bela análise de RNA-seq, né? Agora nós vamos ver aonde essa proteína funciona, né? Deixa eu ver, eu sei que tem um spoiler aqui tem que é uma boa de mais ver. bonita aí. Calma aí. Normalmente ela aparece no início aqui. Pra gente abrir a mesma. O que é uma bem legal é da veia glicolítica. No tutorial não tem, né? É porque cada hora ele sai de um jeito. Ah, aqui, ó. Acho que essa daqui é uma boa. Ah, essa aqui é uma boa da gente abrir, pra gente ver aqui. Um Ctrl F a gente consegue achar. Dá um Ctrl F. Esse cara, escreve underline, cara, né? SCHPOI. Se não tiver, tá na outra página aí, mas eu acho que vai estar bem no início aí. Aí é só abrir que vai abrir uma página do KEGG.
Eu vou deixar aí no chat pra gente abrir a mesma aqui. Saiu. Enfim. O meu cara não achou, não. Ah, o cara está logo aqui na primeira É página, um dos primeiros. É um dos primeiros. Sexto cara? 1, 2, 3, 4, 5. O sexto cara. O meu aqui é o sexto. SPO, SPB, C, 56F2. Isso. E aí a gente está indo para uma página do KEG, onde tem os PEFOIs, onde ela atua, né? Na metabolismo de pirimidina, síntese de alanina, biossíntese de cofatores, né? E por que eu dei uma roubada? Que eu sei que é um gene bom, porque justamente é um que está envolvido numa via metabólica, né? Então, se a gente está comparando uma fase de platô e uma fase de log, então espera-se que na fase de platô esse gene esteja diferencialmente expresso quando comparado com a fase log, porque são duas fases completamente metabólicas diferentes, né? No caso da fase log, você tem uma síntese metabólica muito grande, quando no platô você não tem uma síntese tão grande quanto comparado com a fase log. Então, aqui a gente já achou um gene envolvido no metabolismo de pirimidina que está diferencialmente expresso nesse nosso dataset. Ele geralmente fica vermelho, eu não estou conseguindo achar ele aqui. Aqui, ó, o meu tá aqui, ó, 6.3.5.5. Ah, bem do lado esquerdo aí, né? É. Ah, tá bem, beleza lá. Então está participando do uso da glutamina, né? Degrada a glutamina. Bem interessante esse resultado. Então, aqui se vocês forem no tutorial, tem vários passos aqui que eu deixei mais para frente, que é quem quiser brincar mais com dados. Aqui a gente tem como utilizar o string para poder ver... o string dá para a gente fazer, Brunão. É só colocar esses caras aí no string mesmo? Deixa eu já ver está até copiado, né? É só pegar o índice do string aí, onde é que está. Como é que acha o string do PERBORK? Você tem um link aí no tutorial? Não, pior que no tutorial eu não coloquei. Deixa eu ver se é difícil achar o string. Eu sempre coloco PERBORK string. Tem aqui o site. Quem quiser ver, deixa eu... Faz você aí só para a gente ver. Se você colocar um monte de uniprotes aí, aqueles aqui 90 tá uniprotes... No chat. Isso, beleza. Se você colocar os 90 uniprotes que a gente colocou aí, como é que é? Multiple proteins, né? Do lado esquerdo, Bruno, ali, ó, multiple proteins. Isso, mas vamos fazer só de um, acho que aqui já tá bom, não, né? Faz um múltiplo. Mesmo? Então vamos, então. Claro, o múltiplo é para você mostrar uma rede, pô. Ele pega o Uniprot ID, não pega? Pega, bota aí. Aí aqui a gente tem que colocar qualquer organismo. Não, ele descobre. Se bem que vai. Melhor pôr. Schizosaccharomyces pombe. Então, search. Pessoal, esse string do PERBORK, pena que eu não consegui ele para dar um seminário aqui. Ele deu seminário no X-Meeting de 2009. Vocês nem existiam, né? Ele já descobriu, para dar contínuo aí, ele consegue fazer uma rede, né, de biologia de sistemas. Quem tiver na minha tela, ele já selecionou tudo que ele encontrou para fazer essa rede que o Miguel falou aí, ó. Então a gente selecionou 91, a gente dá um contínuo aqui e a gente cai nessa. Ele vai fazer a rede, entendeu? Tem enriquecimento de Gene Ontology e tal, vocês podem dar uma olhada. Tem até, quem quiser ver o PDB também, ó, tem acesso ao PDB. O importante é que vocês saíram de um RNA-seq e agora vocês têm uma rede de interação entre as 90 proteínas, as 90 nem todas, né? Algumas ficaram isoladas, mas algumas ficaram lá conectadas pela função e tal, ou protein interaction e tudo, né? Tem o link do string no tutorial lá, Bruno? Não, eu mandei no Teams para quem quiser. Coloquei no chat para ficar mais fácil. Beleza. Muito bem. Ok, joinha. É isso daí. Quem quiser tutorial, seguir mais, porque
algumas etapas interessantes aqui no tutorial. Por exemplo, criar um gráfico de heatmap. Quem quiser fazer um gráfico de heatmap, você consegue fazer. Você consegue definir clusters, o próprio EDR consegue separar, ó, nesse grupo, esse grupo de genes está mais expresso quando comparado com esse grupo, nessa outra amostra. Então aqui tem bastante análise aqui que eu deixei aqui no tutorial, que quem quiser utilizar ou quem for utilizar de algum jeito, tá bem explicadinho aqui quais que são os caminhos, os outputs, tá tudo aqui. Beleza. Também. Bom, como vocês viram, né, o nosso objetivo aqui no uso de servidores era habilitar vocês para aprender a usar isso, né? Então, se vocês precisarem usar RNA-seq, o que o Bruno explicou aqui foi para um organismo que não tem genoma de referência, né? Ou pelo menos que não tem um genoma bom de referência. A melhor maneira é você montar os transcritos, né? Estimar a expressão de cada transcrito com o Salmon, ver estatisticamente quem que passa naquele vulcano com o EDR, pegar os transcritos e fazer um blast com Diamond nas proteínas, pegar as proteínas e olhar no KEGG e tudo mais. É claro que nosso objetivo não é treinar vocês para fazer RNA-seq, mas se vocês quiserem é só escrever para o Bruno que dá para fazer, né, Bruno? Inclusive, pode ser que eles tenham um interesse de fazer análise de RNA-seq para transcritos humanos. Aí você não vai usar o Trinity, você vai aproveitar que o genoma humano já está tudo anotado e você alinha os transcritos contra o genoma humano. Essa parte aí que o Salmon fez, né? Você vai fazer contra o genoma humano e o genoma humano já tem lá o nome de cada gene, você não vai ter que fazer um DIAMO, né? Mas o objetivo era fazer vocês conseguirem fazer um RNA-seq num servidor, né? Se vocês forem fazer de verdade, tem que fazer na Sagarana, porque é muito mais maior, né? Os arquivos, né, Bruno? A brincadeira real aí. Eu fico assim, aí não dá para ficar fazendo passo por passo, não, porque às vezes cada passo demora ali 20, 40 minutos, então você tem que preparar todo um script com toda os comandos. Mas o Trinity na Sagarana, o Trinity demora. Trinity de verdade demora. É coisa do quê? 3 dias, 4 dias? Quanto Depende que tá do tamanho. Eu tô gastando 100 milhões de leads, eu tô gastando cerca de 2 dias, assim. Quando a Sagarana não tem a galera não muito... Não é uma coisa muito demorada, né? Como uma dinâmica molecular na Sagarana demoraria 1 mês. Na próxima aula nós vamos mostrar para vocês como que faz dinâmica molecular com placa GPU, né? Claro que a gente fez uma sacanagem de usar uma proteína menor e vamos fazer dinâmicas de 10 nanosegundos só, né, Bruno? Isso, bem curtinho. 10 picosegundos, né? Mas assim, o comando é exatamente o mesmo. E se você precisar rodar uma dinâmica, o Bruno pode guiar vocês para usar as máquinas onde a gente montou. A gente não tem ainda servidor bacanudo com GPU lá na Sagarana, mas a gente comprou 2 placas e está se virando aí. Se vocês precisarem, o Bruno pode ajudar vocês a rodar. Beleza? Então vamos parar a gravação hoje. Quer falar mais alguma coisa antes de terminar aqui por hoje, Bruno? Não, mas é isso mesmo. Era o que tinha para hoje. Bruno. Responde aí, Bruno. Quem? Bruno, foi você que ajudou o Thales e a Rafaela a fazer uma dinâmica de uns compostos da química? Não. Não? Ah, não. Vou passar. Vamos parando a gravação hoje aqui. Na semana que vem, então, nós vamos usar umas placas de GPU.